E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, há quanto tempo, hein? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Fazia um tempo aí que eu não gravava, né? Gravei o último vídeo sobre o Rodrigo Caio. Depois fiquei esperando aí umas informações de mercado, de contratações. Como não apareceu nada muito empolgante, nada muito importante, eu segurei um pouquinho. Hoje, pra gente começar a semana, eu vou gravar vídeo, tentar gravar de segunda, quarta e sexta, como eu havia prometido pra vocês. Ainda falando sobre os... Tem bastante coisa hoje pra falar. Ainda falando sobre as novidades lá da semana passada, o São Paulo trouxe lá o Sandro Forner, que vai ser auxiliar técnico do Jardine, é o cara que veio do Curitiba. Bom, já vou dizer para vocês que nenhum nome dessa lista aí de prováveis contratações, nenhum nome me empolgou. Já vou falar que eu sou corneta, não tem problema, nenhum nome me empolgou. E se empolgou você, eu queria ser um torcedor otimista como você. Se algum nome dessa lista aí de especulações que surgiu e essas contratações aí se empolgou você, torcedor, realmente você é um torcedor otimista, eu gostaria de ser mais como você, mas infelizmente, apesar de ser um cara otimista, eu não fiquei nem um pouco empolgado com essas contratações aí, começando com esse auxiliar técnico, que tem uma carreira extensa no Paraná, trabalhou nas categorias de base do Curitiba, não é muito querido pela torcida, porque ele treinou o Curitiba em 20 partidas esse ano na Série B, teve 43% só de aproveitamento, foi demitido depois de uma derrota para o Sampaio Corrêa, fez uma campanha com 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Chega para auxiliar o Jardine conheceu ele num curso que ele fez lá na CBF, aliás o Jardine abriu mão das férias para fazer um dos cursos lá da CBF, conheceu, disse que é um líder que o São Paulo precisa. Gente, a situação é essa, tem um técnico, efetivou um técnico inexperiente para o elenco cheio de cobras, e contratou um auxiliar técnico tão experiente quanto. Então a gente vai ter no banco de reserva 2 novatos, 2 apostas para a temporada 2019. Essa é a verdade, essa é a informação, não é nenhuma questão de opinião, essa é a informação. O Jardine, um treinador novo, que foi efetivado agora, profissionalmente, que para mim não tem experiência suficiente para segurar um elenco esse pepino, e contratar agora esse outro rapaz para auxiliar técnico, também um que foi treinador, tem pouca experiência como treinador, não foi bem quando teve essa participação como treinador, e é outro cara inexperiente que vai ficar junto no banco de reservas com o Jardine. A boa notícia é que o São Paulo contratou o Carlos Neves, vocês viram, preparador físico, participou das últimas grandes conquistas do time, só para você ter uma ideia, entre 2005 e 2008, o Carlos Neves teve 6 títulos. Estava com o Cuca no Santos. Como o Cuca saiu para fazer essa cirurgia aí para cuidar da saúde, ele veio para o São Paulo, foi convidado pelo Raí, terceira passagem dele pelo São Paulo. Eu acho o seguinte, um ótimo profissional, já mostrou isso várias vezes. Eu não sei como é que está ele hoje, não acompanhava o trabalho dele na preparação física do Santos. O que eu acho é o seguinte, competente ele é, um cara que conhece muitos bastidores do São Paulo, se ele tiver atualizado, é um ótimo nome. Se não tiver atualizado, eu tenho medo que o São Paulo fique... Falou que o São Paulo parou no tempo, né? Que o São Paulo fique resgatando esses nomes aí que não estão atualizados. Eu vou torcer para que ele esteja atualizado, competente ele sempre foi. E, aliás, a ideia do Raí do Leco é colocá-lo mais atuante, não só na preparação física, como ser um cara ali que participe das decisões mesmo. Aliás, outra novidade também é a participação do Lugano. O Lugano deve encerrar a participação dele como esse agente internacional, de relações internacionais do São Paulo. Existe uma pretensão para que o Lugano participe mais do vestiário ali no dia a dia junto com o Carlinhos Neves. Eu gostaria muito de ver isso, já falei isso aqui várias vezes. O Lugano ficou meio chateado com a história da demissão do Aguirre, que ele não foi avisado, porque ele estava na Libertadores, né? Assistindo o jogo do Boca e do River, quando o Aguirre foi demitido. Então a ideia do São Paulo é colocar o Carlinhos Neves para fazer esse trabalho junto com o Lugano, junto com o Raí, fazer esse trio aí. E não vão colocar ninguém no lugar do Ricardo Rocha, na coordenação de futebol ali, vão ficar mesmo só esses 3. E as pretensões do São Paulo para contratações é o seguinte, investimento na base, então querem um volante, lateral direito, meia, um atacante de ponta e um centroavante. Sobre negociações é o seguinte, vamos falar sobre alguns que podem sair aí, alguém que pode chegar. Vamos começar com os que podem sair. Sidão, Rodrigo Caio e Edmar, seguinte, Sidão, ontem, segunda-feira, domingo teve um evento lá do pessoal, amigos do Edenilson e do Ronaldinho Gaúcho, um evento em Ibirapuera, o Sidão participou, foi vaiado, quando o nome dele foi anunciado, e depois ele conversou com alguns jornalistas que estavam ali, e disse que foi um ano de muito aprendizado para ele, que ele pretende retomar a titularidade do São Paulo, e que tem contrato até o final de 2019, e a ideia é que ele continue no São Paulo para cumprir o contrato. Só que aí, o que acontece? A diretoria do São Paulo não tem interesse em manter o Sidão, nem o Rodrigo Caio e nem o Edmar. A princípio, esses 3 nomes.
porque o Sidão, a gente sabe, o Rodrigo Caio, pelo desgaste absurdo que ele teve depois daquela entrevista. Aliás, muito obrigado pelos comentários e visualizações. Muita gente concordou comigo, muita gente não, o que é perfeitamente normal. Tá aí, muita gente, pode olhar nos comentários, muita gente, foi o vídeo que teve mais gente discordando de mim. A participação de vocês está aí, claro, sem ser fiscal de torcedor, todo mundo que discordou de mim está aí a opinião, mas a maioria concordou e quase unanimidade acha que o Rodrigo Caio não tem mais clima no São Paulo depois que a entrevista que ele deu. Inclusive, muita gente até falou que ele forçou, deu aquela entrevista para forçar a saída. Então, o São Paulo deve tentar negociá-lo mesmo, não vai tentar segurar se aparecerem propostas para o Sidão, para o Edmar e para o Rodrigo Caio. Vamos rezar para Nossa Senhora, né? Vamos rezar para tirar o Rodrigo Caio, vamos rezar para Nossa Senhora da Pequena Área para o Sidão indo embora, e vamos rezar para Nossa Senhora do Bom Cruzamento para que apareça alguém para que leve o Edmar embora. Tem algumas especulações também sobre saídas do Jusilei. Teriam alguns clubes interessados, porque ninguém confirma nada, tá, gente? Por isso que é só especulação. A gente descobre as coisas e tal, mas ninguém confirma, ninguém fala nada. Alguns clubes estariam interessados no Jusilei, soldados do exterior, tem contrato até 2021. E tem também gente interessada no futebol do Bruno Alves, o pessoal da China, mas amigos dizem que ele quer ficar porque ele está muito contente, ele mesmo disse que foi um dos melhores anos que ele teve na carreira, o melhor ano da carreira dele, e ele deve ficar. O Lisiero tem sempre aquela história de clubes europeus, italianos, ele tirou o passaporte, lembra? Ele até viajou para tirar o passaporte. A gente corre o risco de perder Arboleda, aqueles nomes que eu falo para vocês, a gente corre o risco de perder. Por enquanto não tem nada oficial, não tem nada que aí indique a saída desses jogadores. E a história do Rodrigo Caio é o seguinte, até foi comentado uma troca entre ele, o Arão e mais alguns jogadores do Flamengo, uma grana e tal, só que aí teve a eleição do Flamengo, né? E quem ganhou a eleição do Flamengo foi o Luiz Rodolfo Landim, que é da oposição. Então, se a situação ganhasse, o Dorival Júnior provavelmente permaneceria, e ele estava pedindo o Rodrigo Caio. Só que como quem ganhou foi a oposição, aliás, olha que frase curiosa desse Luiz Rodolfo Landim. Disse que não existe situação na vida em que ele vá se acovardar e se passarem a mão na bunda dele vão tomar porrada, seja do tamanho que for. Então, olha esse é o novo presidente do Flamengo. Então ele deve definir o futuro do Dorival Júnior, e aí a gente vê essa situação do Rodrigo Caio e do William Arão, essa troca, essa negociação entre Flamengo e São Paulo. Também estou no aguardo, estou de olho com vocês. Reforços. Raí diz que a torcida pode ficar tranquila, que o São Paulo trabalha com grandes nomes, vê várias possibilidades no mercado, inclusive mudou um pouco até a postura em relação ao ano passado, porque ano passado era assim, né, gente? Vocês lembram? Negócios de oportunidade, não podemos fazer loucuras. Trouxeram um monte de jogador alguns altamente questionáveis. E para esse ano mudou um pouco o discurso, eles estão dizendo que vão trazer grandes nomes, porque sonham alto no ano que vem. Desses nomes aí, é o seguinte, o Benedetto, muita gente está falando aí que o Benedetto teria sido oferecido ao São Paulo. O Lugano foi visto lá no camarote, foi assistir a final da Libertadores em Madrid. O Lugano estaria no camarote com os representantes do Benedetto, conversando com os representantes do Benedetto. Eu acredito muito difícil essa negociação, porque o Benedetto já não é um jogador barato, ele já não veio para o São Paulo da outra vez. Lembra que eu comentei com vocês que veio o Chaves, depois da saída do Caleri, por ser um jogador muito caro. Agora é um cara hipervalorizado, depois da campanha que ele fez na Libertadores. Eu acho que ele não vem, é uma negociação muito difícil. Gostaria muito de ver o Benedetto no São Paulo, apesar do histórico grande que ele tem de lesões. E ainda só para falar da Libertadores, vocês viram o Prato, vai render essa grana aí para o São Paulo. Eu já tinha também comentado com vocês, 4,335 milhões, milhões de reais, equivalente a 1 milhão de euros, porque tinha no contrato dele, caso de título, que ele fosse campeão. E o Prato disse que, aliás, antes que eu fiquei pensando que muita gente ia falar, a torcida do São Paulo queimou o Prato, aquela mesma bobagem que o Neto inventa. Não foi nada disso, só para lembrar, o Prato pediu para sair, pediu para voltar para a Argentina, porque ele queria ficar perto da filha, e que ainda tinha esperanças de disputar a Copa do Mundo de 2018. Disse que foi a melhor decisão que ele tomou na carreira, foi ter ido para o River Plate. Disse que não pensa em voltar para o futebol brasileiro, e ele pagou uma dívida que ele tinha com o River Plate, que ele a contratação dele foi a mais cara da história do River Plate. E aí muita gente falou do Buffarini, né, que eu falei no vídeo do Rodrigo Caio, que os jogadores que passaram pelo São Paulo, que a torcida criticou, continuavam dando vexames. O Buffarini não. O Buffarini disputou a final da Libertadores, tem razão, quem me lembrou, eu esqueci dele. E eu fiquei com medo de que o Boca ganhasse, aí eu falo, a torcida do São Paulo queimou o Buffarini. Engraçado que a torcida do Cruzeiro, ninguém fala que queimaram o Ábila lá, né, que ele também foi muito criticado, mas essa história de queimar o jogador, já dei minha opinião.
Vocês sabem como eu penso. Outros nomes aí. Surgiu esse Cardona, colombiano de 25 anos, que é do Monterrey do México, joga pelo Boca. Esse nome surgiu na semana passada, perdeu um pouco de força, ninguém falou mais nada, porque o preço dele é muito caro. Ele ganha em dólar e foge totalmente do padrão dos tetos salarial lá do São Paulo. Então eu acho que é uma negociação muito difícil, apesar de ser um bom nome. Protagonistas, né? Ele e Benedetto são protagonistas. A situação do Lautaro deu uma esfriada. O Caicedo, que aumentou a expectativa em torno dele, os jornais estão dizendo que ele deixou uma mensagem de despedida lá do Barcelona de Guayaquil, deixou uma mensagem nas redes sociais dele. Muita gente achou que era uma despedida do Barcelona lá de Guayaquil, e os jornais estão dando que ele vem para o São Paulo, está negociando e tal. Vamos esperar. O Barreira, aquele atacante lá do Júnior Barranquilla, teria assinado com o Tigres do México. Então, não consegui confirmar essa negociação, não achei essa confirmação. E agora tem a decisão da Sul-Americana, que eles vão jogar aqui contra o Atlético. O Santos estaria interessado e existiria até um agendamento de uma reunião com os agentes dele para conversar sobre a situação dele, valores, como é que faria para a negociação. Também estou no aguardo. Esse Barreira aí é sobrinho do Valderrama e tem contrato até o final do ano. Então tem que ver aí como acabar o contrato. E se ele vem, como é que vem, de graça, não vem, salário, essas coisas. Outro nome que apareceu hoje, agora a notícia mais recente, que o São Paulo teria feito uma proposta para trazer por empréstimo o Marlos Moreno, colombiano Marlos Moreno. Marlos Moreno é o seguinte, pertence ao Manchester City, também interessaria ao Palmeiras. E só para avisar vocês, já que quem se empolgou aí com esse nome, o Marlos Moreno fez 38 jogos com a camisa do Flamengo. Sabe quantos gols? 1 gol. Ele ficou 2 anos sem marcar. Então, quero saber a opinião de vocês sobre esses nomes que eu falei aí. Eu acho o seguinte, gente, vou ser muito claro com vocês, vou dar uma opinião muito sincera. Eu acho que dessa lista aí, tirando o Benedetto e esse outro menino do Boca, todos são coadjuvantes. Nenhum jogador dessa lista aí é o jogador que vai resolver os problemas do São Paulo. Nenhum desses jogadores aí é protagonista. Vocês concordam comigo? Nenhum desses. E eu acho o seguinte, enquanto o São Paulo não trouxer protagonistas, enquanto o São Paulo trouxer apenas coadjuvantes, o São Paulo vai ser coadjuvante e não protagonista de todas as competições que disputar em 2019. Essa, para mim, é a opinião curta e grossa. Enquanto não trouxer jogadores com nome, com história, com identificação com o São Paulo, que venham para assumir a responsabilidade do time, para serem os protagonistas, enquanto o São Paulo trouxer jogadores, até jogadores razoáveis, não dá para dizer que os jogadores são ruins, a gente não sabe porque não viu jogar ainda. Mas enquanto trouxerem jogadores para compor elenco, enquanto trouxerem jogadores questionáveis, enquanto trouxerem jogadores coadjuvantes, o São Paulo será coadjuvante, porque a lógica é essa. Eu sei que ninguém tem dinheiro, tá todo mundo com muita dificuldade para contratar, menos o Palmeiras, que tem a tia Crefisa lá, que lá dinheiro nasce em árvore, e o Flamengo também, que tem boas condições para contratar. Eu sei que ninguém tá aí com grana para investir em grandes nomes, só que eu acho que se não fizer isso, continuaremos na seca no ano que vem. Queria saber muito a opinião de vocês. Amanhã, na quarta-feira eu conto para vocês como é que vai ser a programação do São Paulo no ano que vem, porque deu essa ajustada aí no calendário por causa da pré-Libertadores, que a gente não conseguiu se classificar entre os 4. Vai ser um pouco mais corrido o calendário. Na quarta-feira eu conto pra vocês e tô de olho nas informações. Tá bom, gente? Vamos lá pro Momento Maguila, faz tempo que eu não mando. Um abração pro André Pereira, lá de Santa Isabel, aqui em São Paulo. Douglas Santos, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Abração, Douglas. Luiz Fernando e para a esposa Vanessa, de Mogi das Cruzes. A Vanessa não me odeia, o Luiz Fernando falou. Pro Devair Nicolau, de Porto Ferreira, em São Paulo. E pra Adriana dos Santos, lá de Chapecó, diz que foi no jogo do São Paulo e Chapecoense. Achou um absurdo o comportamento do time de São Paulo. Adriana, um beijão pra você. Gente, é isso aí. Hoje um boletim um pouquinho mais longo, né? Também não consigo falar menos do que 10, 15 minutos. Vai dar uns 15 minutos. Peço a você, encarecidamente, que se inscreva no canal. Passamos de 80 mil inscritos. Muito obrigado. Lembrando que quando a gente chegar a 100 mil, o ganhador aí dos comentários que eu vou escolher, vai escolher uma camisa número 1 ou número 2. Tamanho e modelo, o ganhador escolhe. Quando a gente chegar a 100 mil torcedores, uma meta ousadíssima. Hoje vocês sentiram a ausência de Fagner, só agora, porque ele ficou latindo o dia inteiro.
o final de semana inteiro. Continua tudo do mesmo jeito, tá, gente? Não mudou absolutamente nada. Então é isso aí, gente. Ó, no vídeo do Rodrigo Caio tava tão zureta, tão louco, que eu falei aqui não é vamos São Paulo, é vai São Paulo. O tiozinho tá ficando velho e louco. Então, ó, aqui não é vai São Paulo. Aqui é vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão e quero boa contratação. Vou acrescentar essa aí, tá bom? Deixa a sua opinião aí, tá? Fique com Deus, gente. A gente se encontra na quarta-feira. Um forte abraço. Tchau.